Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizer-lhe ao Sr. Paulo Portas que é muito bem-vindo a este Parlamento, a esta Casa, a esta Comissão. Há bastante tempo que não tínhamos o privilégio de conversar consigo, de o ver por cá, nestes corredores, ainda bem. Eis uma oportunidade, mesmo que a propósito de uma cimeira falhada ou uma cimeira adiada, conforme as perspectivas, seja muito bem, é sempre um gosto vê-lo nesta casa. O Sr. Ministro começou por dar uma tónica sobre as perspectivas financeiras futuras. Deixe-me dar três notas. A primeira é que, tanto quanto sei, a única decisão relativamente aos fundos comunitários que o Conselho Europeu abordou foi aquele que resultou de uma alteração positiva das comparticipações nacionais relativamente a esses fundos comunitários, mas para este quadro. Tanto quanto sei, pelo menos na leitura das conclusões do Conselho, mais nada foi tratado relativamente ao próximo quadro comunitário. Isso não significa que isto não tenha interesse. Naturalmente tem interesse. É verdade que aquele aspecto aqui focado pelo seu colega de partido, naturalmente, José Manuel Rodrigues, sobre as três regiões que estão acima do limiar da coesão, não é uma questão nova, Sr. Ministro, como bem sabe. Já neste quadro, essas mesmas três regiões estavam exatissimamente nas mesmas circunstâncias. E, portanto, o tratamento, esperemos que seja melhor do que o que foi no passado, é verdade. Mas é exatamente, deste ponto de vista objetivo, rigorosamente o mesmo. E a verdade é que esta questão das novas perspectivas financeiras é uma espécie de quadratura do círculo. É uma espécie de quadratura do círculo que passa por a manta ser cada vez mais curta para cada vez mais pessoas a deitarem-se na cama. E não direi mais sobre este tema, porque este tema nem sequer foi objeto da cimeira ou das cimeiras e, portanto, se falamos de quadratura do círculo, talvez chamar o Dr. Lobo Xavier, porque ele é especialista nesta matéria. Vamos, de facto, Sr. Ministro, ao que interessa. Vamos ao que interessa. E hoje o que nos interessa, independentemente da importância que tem, de facto, o debate sobre as perspectivas financeiras, e nós estaremos aqui para intervir nessa matéria de uma forma profunda, o senhor bem sabe, vamos ao que interessa, e o que interessa, naturalmente, não é, enfim, é o que se passou neste fim de semana. Naturalmente, eu podia-lhe falar da recapitalização da banca, por exemplo. Podia-lhe falar do pacote que está previsto, que ele é cerca de metade daquele que o Fundo Monetário Internacional previa como mínimo adequado. Podia-lhe falar, por exemplo, da posição de Portugal e daquilo que é anunciado, pelo menos publicamente, não disse nada sobre isso, sobre o recuo da posição portuguesa face à posição espanhola, da consideração ou não da degradação da dívida soberana, enfim, nos balanços dos bancos. Mas eu acho que, do nosso ponto de vista, se eu lhe falasse disto, estava-lhe a falar, de facto, de uma situação que é menos importante do que aquilo que é o essencial, independentemente da importância que isto possa ter. Porque, do nosso ponto de vista, o que vale a pena verificar, e nós temos que ser claros, Sr. Ministro, ou dizemos, de facto, quais são as opções, quais são as questões em debate, ou não vale a pena estarmos aqui todos à volta de uma mesa, podíamos reunir à volta de um café e conversar amenamente sobre isto, porque aquilo que estamos a especular sobre esta matéria aqui ou à mesa de um café é praticamente a mesma coisa. E não é o âmbito desta Comissão. De facto, o que está por trás são duas opções, em que o diretório já não é de dois, mas de um, duas opções sobre o Fundo de Equilíbrio Financeiro, associadas, qualquer uma delas, a perdas de soberania adicionais àquelas que já foram aceitas por Portugal no âmbito da chamada governação económica. E o que importa perceber é se essas perdas de soberania se limitam a baixar a bandeira nacional ou a que é que elas
em que é que elas se constituem. E é importante, não acredito que o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou o Primeiro-Ministro não tenham falado um com o outro e não saibam exatamente onde é que a Sra. Merkel quer chegar. Porque se trata-se agora apenas, pelos vistos, só da Sra. Merkel. Já que o Sr. Sarkozy também se calou perante as imposições alemãs. Por isso eu há um bocado disse que não é diretor a 2, agora é diretor a 1. E é isto que nós queremos saber, Sr. Ministro. É isto que nós queremos saber. Eu não quero saber nem sequer a posição portuguesa para não prejudicar as negociações do governo português. Eu quero saber é o que está em causa. O que está em cima da mesa. Será deixar de tocar o hino nacional? Será baixar a bandeira? Ou serão coisas mais substanciais e menos risíveis? E, naturalmente, Sr. Ministro, eu não aceito o seu conceito de razoabilidade relativamente às punições adicionais. É que o exemplo que o senhor deu, só a condicionalidade relativamente aos futuros fundos estruturais, ó Sr. Ministro, relativamente ao Fundo de Coesão, ela já existe hoje. Portanto, nem sequer é nova, se ela existir. Já o governo português, o Estado português, pelos governos anteriores, há muito tempo, que já deixaram impor essa condicionalidade. Não é nova. Como bem sabe, ou deve saber. E, portanto, vamos aos finalmente. Descasque o osso, tire a carne e mostre o osso. Isto é, mostre o que é que se pretende do ponto de vista das perdas adicionais da soberania associadas ao Fundo de Equilíbrio Financeiro, seja ele este ou seja ele o dobro, seja ele o da opção alemã ou seja ele o da opção francesa. Terceira questão. Sr. Ministro, crescimento económico. Onde é que estas cimeiras do fim de semana debateram o crescimento económico da União Europeia? Em que medida? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui, neste documento? Conclusões como é que se chama? Conselho Europeu, 23 de outubro de 2011. Onde é que estão os estímulos ao crescimento de que fala o FMI, até o FMI, que diz que é preciso criar medidas expansionistas? Onde estão? Nenhuma, Sr. Ministro. Nenhuma. Nenhum debate foi feito durante este fim de semana relativamente a isto. E, enfim, aquilo que se poderá chamar uma influência decisiva nas alterações das condições de funcionamento do sistema financeiro, que é as referências ao G20, com as referências às alterações na supervisão e regulação financeira, ou ao funcionamento dos paraísos fiscais, ou, como já foi aqui dito, a taxa Tobin, ó Sr. Ministro, retórica estamos nós fartos. E como estamos fartos de retórica, o que o senhor disse sobre isto foi zero. Isto é, foi igualmente retórica. Não pode ser assim. Não pode ser só governação económica e perdas de soberania, no concreto. Não pode ser só governação económica e punições para os prevaricadores, sendo certo que aqueles que hoje querem punir, no início, a meio da década de 2000, da primeira década de 2000, foram prevaricadores e ninguém os puniu. Como Vossa Excelência bem sabe. E Vossa Excelência até estava no governo na altura. Quando esses países, a França e a Alemanha, prevaricaram do ponto de vista de déficit, nem sequer um processo por déficits excessivos foi aberto a esses países. Nem sequer nem sequer um processo por déficits excessivos foi aberto a esses países. E, portanto, deixemo-nos de coisas muito concretas em determinados planos, perdas de soberania, imposições, substituições de governos nacionais. Eu estou à espera que mandem para aqui um comissário substituir o nosso inefável ministro Vítor Gaspar. Eu prefiro o inefável. Posso lhe dizer. Prefiro o inefável. E quanto a alterações daquilo que foi a causa da crise, funcionamento dos sistemas financeiros, paraísos fiscais, contribuição do sistema financeiro para a crise,
Sr. Ministro, zero. Sr. Deputado. E o senhor confirma esse zero.